Olá, professor Alex Sinaldo. Essa é a aula número 15 do livro 4, Física 3. Vamos agora para as funções horárias do movimento harmônico simples, a parte de cinemática. Então, o que nós vamos fazer aqui é transpor o movimento circular uniforme para um ambiente unidimensional. Então imaginem o seguinte aqui nesta figura. Este disco, ele gira sobre uma superfície. Ele gira fazendo um movimento circular uniforme. E preso a esse disco, espetado nesse disco aqui a 90 graus, nós temos essa seta. Então essa seta também fica fazendo este movimento circular. Só que ela está recebendo luz que projeta a sombra dela em um anteparo. Então veja aqui é o objeto que está fazendo o movimento circular uniforme, projetando na parede perpendicular ao disco a sua sombra. Então veja que, neste caso, a sombra vai ficar fazendo um movimento de vai e vem de acordo com o que está determinado aqui pelo diâmetro desse disco. Então, a sombra ela vai ficar fazendo movimento para um lado e para o outro. Enquanto o objeto faz movimento circular uniforme, a sombra em cima dessa linha faz movimento harmônico simples. Então, nós vamos utilizar as equações do movimento circular uniforme, projetando elas em uma dimensão, para encontrarmos as fórmulas cinemáticas do MHS, as fórmulas de velocidade, espaço e aceleração. Ok? Veja, por exemplo, neste caso, nós temos aqui um sistema massa-mola. Nós vamos ver mais adiante no curso que o tempo que leva para essa bolinha completar uma oscilação é chamado de período. E veja que ao lado nós temos um movimento circular uniforme, dado por essa bolinha aqui. Se você projetar esse movimento circular uniforme, você vai ver que ele fica o tempo todo emparelhado com a massa do sistema massa-mola. Então, do lado de cá, nós temos o movimento harmônico simples. Veja que, assim como o movimento circular uniforme passa pelo primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, completando 360 graus, o movimento harmônico simples também tem 4 estágios de movimento. Ele tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok? Então, transpor o movimento circular uniforme em uma dimensão significa reproduzir um movimento harmônico simples. Então, o que é que nós vamos fazer? Imaginar que nós temos aqui essa esfera fazendo no círculo o seu movimento circular uniforme, projetando na direção x a sua posição, uma posição x de MHS. Ok? Veja que neste momento nós podemos dizer que em relação ao centro, esta bolinha tem esse ângulo θ. Esse ângulo θ que em radianos nós chamamos de espaço angular. Ao mesmo tempo, essa bolinha nessa posição aí forma esse arco azul em relação à origem dos espaços, que é esse ponto aqui. Esse arco azul, que eu vou chamar de S,
esse arco azul é o chamado espaço linear. Então veja que, na verdade, nós temos aí três espaços que podem ser analisados ao mesmo tempo. Nós temos o ângulo, que o braço desse ângulo forma com esta bolinha nessa posição, chamado espaço angular. Temos o arco que ele percorreu em relação à origem, o espaço linear, e temos a projeção desse raio, desse movimento circular uniforme na horizontal, ok? Formando então um espaço do MHS, ou seja, a abscissa aqui do MHS, tudo bem? Veja que aqui nós estamos no primeiro quadrante e nós vamos ter um espaço de MHS positivo. Enquanto que a bolinha estiver passando pelo segundo quadrante, o espaço do MHS está à esquerda do zero. O zero está aqui no centro, ok? Então aqui, ó, o espaço do MHS vai ser negativo. Depois, continuando, aqui agora a bolinha que faz MCU está percorrendo o terceiro quadrante. Continua projetando um espaço de MHS à esquerda do zero. Então aqui também é negativo o sinal. E quando a bolinha percorre o quarto quadrante, agora ela volta a ter o seu espaço de MHS apontando para o lado direito. Então ela volta a ter um sinal positivo para a sua abscissa do MHS. Veja que é o mesmo comportamento da função cosseno. A função cosseno, como é que ela funciona? Nós lembramos que o cosseno fica aqui no eixo horizontal do círculo trigonométrico, né? O cosseno ele é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Então, a equação que vai nos dar o valor de x ao longo do tempo deve depender do cosseno, por possuir o mesmo sinal nos respectivos quadrantes. Vamos lá, então? A ideia é exatamente essa. Veja, aqui nós estamos representando uma bolinha fazendo movimento circular no sentido anti-horário, ok? Que é o sentido normal do fluxo do círculo trigonométrico, tá? Então veja, nesse momento aqui você tem um espaço angular θ. Nesse momento aqui, quando a bolinha está aqui, ó, você tem um espaço angular θ, você tem um espaço de MHS que tem esse tamanho x do MHS, e você tem também um espaço linear percorrido, que é esse arco aqui, ó, que é o S. Tudo bem? Bom, veja que quando a bolinha está passando pelo primeiro quadrante, a bolinha está passando aqui, ó, pelo primeiro quadrante, e isso equivale, em cima dessa linha horizontal x, a percorrer esse caminho daqui para cá. Então, isso aqui seria o primeiro quadrante. Tudo bem? Depois, vamos lá. Percorrendo o segundo quadrante, vou colocar agora na cor azul. O segundo quadrante aqui, ó. Agora a bolinha estaria descendo, percorrendo então esse trajeto. Isso seria o segundo quadrante. Veja que primeiro e segundo quadrante, a bolinha está indo da direita para a esquerda, ok? Então, enquanto ela estiver percorrendo o primeiro quadrante, ela tem espaços à direita do zero. Quando ela invade o segundo quadrante, ela já vai passar a ter espaços de MHS à esquerda do zero. Então, aqui os espaços são negativos, enquanto que na direita os espaços são positivos.
Tudo bem? Agora, vamos lá para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a bolinha vem passando por aqui, projetando exatamente esse movimento de cá. Então, esse é o terceiro quadrante. Veja que aqui também no terceiro quadrante, a projeção da bolinha na linha horizontal vai produzir uma posição de MHS à esquerda do zero. E, por final, nós temos aqui o movimento no quarto quadrante. Então, deixa eu pegar aqui essa cor laranja para o quarto quadrante. No quarto quadrante, você tem a bolinha se movimentando aqui. Veja que no quarto quadrante, ela vai ocupar posições na projeção horizontal à direita do zero. Então, no quarto quadrante, você vai ter abscissas positivas. Tudo bem? Então, veja que no centro a posição é zero. Na ponta da direita, a posição é A. Esse A aqui é exatamente igual ao tamanho do raio. Então, veja que no MCU, você fala de raio, porque faz sentido, porque se trata de uma circunferência. Não é? Então, na verdade, aqui é o raio do MCU. O raio do MCU, no MHS, é chamado de amplitude. Então, esse carinha daqui, esse A, que é a amplitude do MHS, a distância do zero até a ponta da direita, ou do zero até a ponta da esquerda, esse aqui é chamado de amplitude. A amplitude do MHS. A amplitude do MHS vale exatamente igual ao raio do MCU. Tudo bem? Exemplo de MHS, o pêndulo simples. Agora veja, o pêndulo simples, ele só vai ser considerado um movimento harmônico simples quando ele estiver aproximadamente unidimensional. Ou seja, quando a oscilação for muito pequenininha, tão pequena, que essa curvatura feita pela bolinha é desprezível. Então, você vai ter aqui a região central, a posição mais A e a posição menos A. Isso só é possível quando o ângulo lá de cima é considerado o ângulo pequeno, o ângulo da oscilação, esse ângulo θ aqui. Θ pequeno. E θ pequeno, na prática, nós consideramos para valores menores iguais a 10 graus. Até 10 graus, nós podemos utilizar com boa aproximação as equações. Quando o movimento pendular passa a ter um ângulo grande de oscilação, nós podemos ver claramente que se trata aqui de um movimento em cima de uma curva, ou seja, um movimento bidimensional. Então, aqui já não são mais válidas as equações do movimento harmônico simples. Então, pêndulo, para ser considerado movimento harmônico simples, ele tem que oscilar em ângulos pequenos, para que nós possamos dizer que essa trajetória aqui é muito aproximadamente igual a uma reta. Ok? Um outro exemplo de movimento harmônico simples é o sistema massa-mola. Então, nós temos aqui no centro a posição de mola relaxada. A energia acumulada pela mola no centro é zero. E aí o que é que você faz? Você estica a mola até uma posição mais A ou comprime a mola até uma posição menos A em uma superfície sem atritos. E também sem atritos com o meio ambiente, com o ar. E aí você solta a massa. Bom, nós vamos ver depois que, a depender do valor dessa massa e a depender do valor da constante elástica, esse movimento de vai e vem, por não ter atrito, vai ser um movimento perpétuo, um movimento
que tem um tempo de oscilação bem definido, uma frequência bem definida, e acontece em cima de uma linha reta. Então, aqui é claramente um movimento harmônico simples. Tudo bem? Bom, lá do movimento uniforme, ou mais precisamente do movimento retilíneo e uniforme, nós sabemos que a equação é S igual a SO mais VT, ok? Mas nós aprendemos na introdução ao estudo do MHS, ou lá no estudo do movimento circular uniforme, que grandeza angular é igual à sua respectiva grandeza linear dividida pelo raio. Então, o que acontece com relação ao espaço angular? É o espaço linear dividido pelo raio. O que acontece com a velocidade angular? É a velocidade linear dividida pelo raio. O que acontece com a aceleração angular? É a aceleração linear dividida pelo raio. É sempre assim. Então, se você pegar essa expressão toda aqui e dividir toda ela pelo raio, vamos ficar S sobre R igual a SO sobre R mais V sobre R vezes T. Ok? Então, vamos lá. Espaço linear dividido pelo raio dá o espaço angular. Espaço linear inicial dividido pelo raio dá o espaço angular inicial. Velocidade linear dividida pelo raio dá a velocidade angular. E aqui, tempo. Não faz sentido dividir tempo por raio, ok? Bom, então veja, isso daqui, na verdade, é a equação do espaço angular em função do tempo, quando você tem uma velocidade angular fixa, definida. Tudo bem? Então, veja que nós estamos representando aqui, ó, um movimento dessa bolinha vermelha, que faz MCU, projetando essa bolinha azul na horizontal reta, produzindo a sua posição em MHS. Veja que quando a bolinha do MCU está passando pelo primeiro quadrante, a posição dela em termos de MHS está à direita do zero. Então, uma posição positiva. Quando a bolinha do MCU está percorrendo o segundo quadrante, ela projeta a bolinha azul à esquerda do zero. Então, a posição do MHS é negativa. Quando a bolinha do MCU está percorrendo aqui, ó, o ambiente do terceiro quadrante, projeta na horizontal reta a bolinha azul, que continua à esquerda do zero. Então, produzindo uma abscissa de MHS negativa. E depois, quando a bolinha do MCU percorre o ambiente do quarto quadrante, projeta na horizontal reta a bolinha à direita do zero, uma abscissa de MHS positiva. Tudo bem? Então, é assim que funciona. Bom, então, se você observar bem aqui, ó, neste momento aqui, onde a bolinha do MCU está passando pelo primeiro quadrante, esse estudo poderia ser feito em qualquer quadrante, mas nós vamos pegar aqui esse momento, né? Veja que ele projeta esse tamanho de espaço para o MHS. Tudo bem? Dá para ver que se formou aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que eu estou pintando aqui, ó, de amarelo. Bom, triângulo retângulo, você pensa logo em utilizar ou teorema de Pitágoras ou relação trigonométrica dentro do triângulo retângulo. Nós temos aqui o raio do movimento circular uniforme. Temos um ângulo e temos uma posição de MHS. O objetivo desse nosso estudo vai ser de encontrar... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Uma fórmula que dê
a posição do MHS em função do tempo. Bom, mas o que a gente pode ver aqui logo, né? Podemos ver que, se você tirar o cosseno desse ângulo θ, cosseno no triângulo retângulo vai ser cateto adjacente, que é o valor de x, sobre a hipotenusa, que é o valor de r. Então, dá para ver que x é igual a r cosseno de θ, fazendo a multiplicação, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, aqui, ó. Tá bom? Só que nós já vimos que o raio do MCU, do movimento circular uniforme, vai bater exatamente igual ao valor da amplitude do MHS. Então, no valor do raio, vamos colocar amplitude. O raio do MCU é igual à amplitude do MHS. E, além disso, nós vimos que existe uma equação horária para a construção do espaço angular. O espaço angular aqui dentro, ele, na verdade, é construído assim: espaço angular inicial, ou fase inicial para o MHS, mais ômega-t. Lembra? Nós vimos que, assim como o S é igual a SO mais VT, no mundo da física linear, no mundo da física angular, θ é igual a θ0 mais ômega-t. Então, esse θ aqui, eu vou substituir por θ0 mais ômega-t. Então, a nossa fórmula vai ficar x é igual a A, porque A é igual a R, o cosseno está aqui. E quem é o θ em função do tempo? θ0 mais ômega-t. Veja que agora nós acabamos de construir uma equação da posição em função do tempo. Por quê? Porque esse carinha de cá é constante. É a amplitude do movimento ou raio do MCU. Esse carinha de cá é o espaço angular inicial. Esse nome faz sentido para o movimento circular uniforme. É o ângulo a partir do qual o movimento começou a acontecer. Mas no MHS não faz sentido falar de espaço angular inicial. Então, nós vamos chamar isso de fase. A fase inicial do MHS. Tá? Bom, por se tratar de um movimento circular uniforme, a velocidade linear é uniforme e a velocidade angular, que é a rapidez do giro do raio, também é uniforme. Então, uniforme, constante. Veja que a única coisa que pode mudar é o tempo. Então, nós temos realmente uma fórmula que vai me dar a posição do MHS em função da variável tempo. Ok? Vamos testar a fórmula para ver se ela bate certinho? Então, vamos lá. Vamos supor que tudo isso aqui é um ângulo de 60 graus. Pronto. Então, vai ficar assim, ó, x igual a A. A é um valor positivo, é a amplitude, é o módulo ali da amplitude, vezes cosseno de 60. Cosseno de 60, nós sabemos que vai dar 1 sobre 2. Positivo. Então, você vai ter um número positivo multiplicado por outro positivo. Vai dar uma posição positiva. E isso está certo? Está, né? Porque 60 graus é ângulo de primeiro quadrante. Vamos supor que seja aqui assim, ó. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 60 graus. Ele vai produzir uma bolinha que está à direita do zero. Então, ele vai produzir uma posição positiva. Tudo bem? Agora, por outro lado, vamos pegar um ângulo de segundo quadrante. Se nós colocarmos aqui um ângulo de 120 graus.
Bom, 120 graus é suplementar de 60. E o que é que acontece quando os ângulos são suplementares? Lembra? Nós vamos fazer aqui, ó, a linha reta aqui, que representa a divisão dos quadrantes. Aqui estaria 90 graus. Então, ó, esse ângulo de cá, ó, seria o ângulo de 120 graus. Tá? Veja que quando você projeta cá embaixo, esse tamanho daqui para cá é exatamente em tamanho igual ao daqui para cá. Só que o cosseno de 60 é positivo. O cosseno de 120, que tem o mesmo tamanho, mas tem sinal negativo. Então, quando os ângulos são suplementares, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então, nesse caso, o cosseno de 120 vai dar menos 1 sobre 2. Aí você vai ter a multiplicação de uma amplitude positiva vezes um número negativo. Vai dar uma abscissa, então, negativa. E bate certinho, né? Veja que para 120 graus, realmente a bolinha do MHS vai estar à esquerda do zero. Ela vai estar numa posição negativa. Então, esta fórmula, depois de testada, mostra que a situação está ok. Nessa animação, você vê exatamente o funcionamento da bolinha fazendo MCU, a bolinha preta fazendo MCU, projetando a bolinha amarela que faz MHS. A linha azul, produzida pela bolinha amarela, é a posição, é o X do MHS. Esse X que você aprendeu a calcular ao longo do tempo através dessa equação aqui. Ok? Então, veja que realmente, quando a bolinha do MCU passa pelo primeiro quadrante e quando passa pelo quarto quadrante, você tem posições positivas de MHS. E quando passa pelo segundo e terceiro quadrante, posições negativas de MHS, batendo exatamente com a fórmula. Tudo bem? Bom, então, a função horária no espaço ela tem esse comportamento típico de função seno. Ok? Então, veja, x é igual a A vezes cosseno de θ. Nós sabemos que esse θ aqui ele vai variando assim, θ0 mais ômega-t. Então, esse valor aqui, ó, ele vai variar, né, de 0 até 360 graus, ou n vezes isso, né? Pode dar 2 voltas, 720 graus, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, não importa. Mas existe uma variação angular que pega aí os 4 quadrantes. Então, na verdade, a fórmula é essa daqui. Então, veja que nós temos a seguinte situação. No eixo horizontal, nós temos os ângulos possíveis. E no eixo vertical, nós temos as posições possíveis do MHS. Veja se não bate. Pegue essa fórmula daqui. Coloque o ângulo igual a zero. Quando o ângulo está igual a zero, significa dizer que a bolinha do MCU está aqui. Está a 0 grau. A 0 grau, você está no máximo à direita no MHS, ou seja, no máximo x positivo. Então, 0 grau, máximo x positivo. Compreendeu aí? Agora, vamos lá. Quando a bolinha do MCU está a 90 graus, quando ela está aqui. Aqui é o 0 grau e aqui é o 90. 90 graus, que também é em radianos π sobre 2. Em π sobre 2, aonde é que vai estar a sua bolinha do MHS? Vai estar projetada exatamente em cima do zero. Então, quando o ângulo é π sobre 2,
veja que você está exatamente na vertical, que representa a oscilação do MHS em cima do zero. Depois, quando a bolinha estiver aqui, a bolinha do MCU aqui são 180 graus, ou π radianos. Quando a bolinha estiver aqui, ela está com um ângulo de 180 graus. Ela está na extremidade da esquerda do MCU, produzindo a bolinha na extremidade da esquerda do MHS, ou seja, o máximo à esquerda, ou seja, x negativo. Então, veja, quando você tem um ângulo de π radianos ou 180 graus, você vai estar no máximo à esquerda, no menos x. Tudo bem? Depois, a bolinha agora ela vai percorrer e vai chegar até aqui. Aqui nós temos 90, 180, 180 mais 90, 270 graus, né? Que é a mesma coisa que 3π sobre 2 radianos. Nesse momento, a bolinha do MCU está aqui, projetando a bolinha do MHS de novo no centro do seu movimento, ou seja, no zero. Olha lá, quando o ângulo é 3π sobre 2, zero, na posição do MHS, que aqui está representado no eixo vertical. Tudo bem? E quando a bolinha dá uma volta inteira, completando 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radianos, agora a bolinha está na extremidade da direita do MCU, recolocando a bolinha na extremidade da direita do MHS. Então, quando o ângulo é 2π ou 360 graus, no MHS, a bolinha volta para o seu máximo à direita, que é a posição mais x. Ok? Lembre-se que essa distância daqui para cá é o valor da amplitude, que equivale exatamente ao raio do MCU. Ok? Bom, se nós projetamos o movimento circular uniforme na horizontal para encontrar a equação da posição, vamos fazer a mesma coisa para encontrar a equação da velocidade. Nós sabemos que velocidade angular é velocidade linear sobre raio. Então, velocidade linear é angular vezes raio. Tudo bem? Então, veja, a bolinha nesse momento está aqui. A bolinha que faz movimento circular uniforme, projetando a bolinha do MHS aqui no eixo horizontal. Veja que essa velocidade Vp, essa vermelha, essa velocidade linear, que é sempre tangente no movimento circular uniforme, ela é dada por ômega-r, aqui. Tá? Nesse momento, o braço aqui do ângulo, que é o raio do MCU, forma um ângulo θ. Veja que quando você projeta essa velocidade linear na horizontal, você, na verdade, produziu essa velocidade aqui, que é a velocidade do MHS, que é essa velocidade azul. Eu vou pegar essa velocidade azul e transportar ela cá para cima, a velocidade do MHS, aqui, só para a gente fazer a composição desse triângulo, para poder trabalhar em cima dele. Agora veja o que aqui a questão está dizendo, que esse ângulo θ daqui, que é o espaço angular, está aqui em cima também. Dá para ver isso tão claramente assim? Vamos lá. Vamos andando passo a passo. Bom, esse ângulo de cá é θ. Esse ângulo de cá é 90. Então, esse ângulo de cá eu vou chamar de φ. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, então 90, que é esse cara daqui, mais θ, mais φ, tem que dar 180. Então, θ mais φ dá 180 menos 90, dá 90 graus.
Tudo bem? Bom, por outro lado, daqui para cá tem 90 graus, ok? E esse cara de cá é φ. Então, o outro só pode ser quem? Para compor 90 graus? Só pode ser θ. Por outro lado, daqui, ó, o raio e a velocidade linear são perpendiculares também. Então, daqui para cá nós temos 90 graus. E esse tantinho daqui é θ. Então, quanto é que falta para o outro pedaço? Esse pedaço de cá só pode ter φ. Porque daqui para cá é 90 e a soma de θ com φ dá 90. Então, se daqui para cá é 90 e aqui é θ, que só pode ser φ. Ok? Aqui é 90 graus, com certeza. Bom, então se aqui é φ e aqui é 90, o de cá de cima só pode ser quem? θ. Então, agora que você já tem certeza que esse ângulo cá de cima é θ, é igual ao ângulo formado aqui pelo espaço angular do MCU, e que o raio dado pelo MCU é igual à amplitude do MHS, vamos lá. Vamos trabalhar em cima desse triângulo. A gente percebe o seguinte, ó, dá para calcular o seno de θ, porque o seno vai pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é essa velocidade, que vai ser a velocidade do MHS. A velocidade azul é o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é o conceito de seno. E a hipotenusa é quem? É a velocidade do MCU. Então, fazendo a multiplicação cruzada, velocidade do MHS vai ser igual a velocidade do MCU vezes seno de θ, que é o que está aqui. E nós sabemos que esse θ varia com o tempo. θ é igual a θ0 mais ômega-t. Ok? Então, vamos substituir também a velocidade do MCU por ômega-r. Isso já estava dado aqui, ó. A velocidade linear do MCU é a velocidade angular vezes o raio. Então, ela só foi substituída aqui. O raio é igual à amplitude. O raio do MCU é a amplitude do MHS. E esse carinha de cá tem o formato de θ0 mais ômega-t. Então, substituindo tudo, vai ficar assim. Ok? A velocidade do MHS é igual a ômega vezes A vezes seno de θ. Então, veja, velocidade do MHS é igual a velocidade do MCU vezes seno de θ. Ok? No lugar do raio do MCU, colocamos a amplitude do MHS, porque é a mesma coisa. E no lugar apenas de θ, colocamos a sua função horária, θ0 mais ômega-t. Então, o próximo passo é testar essa fórmula para ver se ela dá certo. Veja que nesse momento aqui, nós estamos no primeiro quadrante. No primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o lado direito aqui representa valores positivos à direita do zero. A velocidade do MHS está apontando para a esquerda. Ora, se para a direita é positivo e a velocidade do MHS, ao passar pelo primeiro quadrante, está apontando pela esquerda, então ela tem que ter sinal negativo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, um seno de primeiro quadrante. Então, vamos supor que o ângulo seja de 30 graus. Aí você vai ter assim, ó, a velocidade do MHS vai ser igual a ômega, que é um valor positivo, vezes A, que é um valor positivo, vezes seno de 30 graus.
que também vai dar um valor positivo. Vai ficar ômega vezes A vezes 1 sobre 2. Tudo isso aqui vai dar uma velocidade positiva. Bom, então deu errado, não é? Quando você vem para cá, ó, e você diz, espera aí, quando a bolinha do MCU percorre o primeiro quadrante, no sentido anti-horário, a velocidade do MHS está indo para a esquerda, então ela deveria ser negativa. Só que quando eu pego aqui um ângulo de primeiro quadrante, como 30 graus, e boto na fórmula, eu acabei achando uma velocidade de MHS positiva. Então, ops, deu errado. O que a gente tem que fazer? Consertar o que está quebrado. Essa fórmula está faltando uma peça. Está faltando um parafusinho para dar certo. E esse parafusinho é o sinal de menos que você coloca aqui. Agora sim, corrigindo a fórmula, velocidade do MHS é igual a menos ômega seno de θ0 mais ômega t. Tá bom? Olha só, lá no mundo do movimento circular uniforme, esse ômega aqui recebe o nome de velocidade angular. Faz sentido, porque existe ângulo no movimento circular uniforme. Mas no MHS, que é um movimento de vai e vem em cima de uma reta, esse ômega é chamado de pulsação. Faz mais sentido, né? Algo pulsante, algo que fica indo para um lado e para o outro. Tá certo? Em cima de uma linha reta. Veja que agora, introduzindo esse menos na fórmula, fica tudo ajustado. Porque quando você joga aqui, ó, um ângulo de primeiro quadrante, vai dar uma velocidade negativa. Vai ficar um menos multiplicado por um mais e um mais. Então, vai dar uma velocidade negativa. Veja que realmente, ó, por essa animação, quando a bolinha do MCU preta está passando pelo primeiro quadrante, ela vai apontar para uma velocidade de MHS que aponta para a esquerda aqui, ó. A mesma coisa quando passa pelo segundo quadrante, tá bom? No segundo quadrante, você também vai ter valores de senos que são positivos, porque o seno fica depositado no eixo vertical. Então, tanto o primeiro quadrante quanto o segundo quadrante, os senos serão positivos. Então, você, quando botar aqui dentro, ó, valores de ângulos de primeiro e segundo quadrantes, você vai ter senos positivos. Mas esse menos vai dizer que a velocidade está indo para a esquerda. Realmente, veja, quando a bolinha do MCU está passando pelo primeiro e pelo segundo quadrante, a bolinha amarela do MHS vai para a esquerda. Tem velocidades negativas. Por outro lado, quando você coloca aqui ângulos de terceiro e quarto quadrantes, que tem senos negativos, olha lá, o sinal do seno é negativo no terceiro e quarto quadrante, vai ficar aqui um menos multiplicado por esse menos. Então, vai dar uma velocidade de MHS positiva, ou seja, que aponta para a direita. E veja realmente, quando a bolinha preta do MCU está passando aqui, ó, pelo terceiro e quarto quadrante, a bolinha amarela está indo para a direita. Está pegando velocidades positivas, portanto. Ok? Então, esse menos foi colocado aqui como uma pecinha necessária para tornar a nossa equação da velocidade do MHS em função do tempo correta. Ficou claro aí? Então, se encontramos a função horária do espaço, a função horária da velocidade, vamos fazer o mesmo método para encontrar a função horária da aceleração. Essa vai ser a primeira vez no ensino médio que o estudante vai se deparar com uma aceleração variável. Antes, você tinha um movimento uniforme, aceleração nula. Depois, você passou a ter um movimento uniformemente variado, que tinha aceleração tangencial não nula. A velocidade aumentava ou diminuía no tempo em uma taxa regular. Depois você passou a ter movimentos curvos, onde você conheceu a aceleração centrípeta. Mas em todos esses casos, os valores de aceleração eram constantes, ou zero ou um valor fixo. Agora, você tem um movimento que tem aceleração que muda no tempo.
Então, é só você se deparar aqui, ó, a mesma técnica de sempre. Vamos nos deparar aqui com uma situação da bolinha do MCU passando aqui no primeiro quadrante. Toda vez que um corpo faz movimento circular em torno de um centro, existe essa aceleração aqui, a aceleração centrípeta. Lembre, a aceleração centrípeta, mais conhecida, é v² sobre r. Por outro lado, a velocidade angular é velocidade linear sobre raio. Então, a velocidade linear é angular vezes o raio. Então, você pode pegar essas duas aqui, ó, e substituir. A aceleração centrípeta pode ficar. Quem é a velocidade linear? ômega-r. Tudo isso ao quadrado sobre r. Então, veja que realmente a aceleração centrípeta vai ficar assim, ó, ômega² vezes r, porque vai ficar r² em cima dividido por r embaixo. E é essa aceleração centrípeta que estamos escrevendo aqui. Tá? É essa aceleração vermelha, a aceleração do MCU. Quando você projeta essa aceleração do MCU no eixo reto horizontal, você acabou de encontrar a aceleração do MHS. Tá bom? Bem, então vamos lá. Ó. Dá para ver o seguinte, que esse aqui é o espaço angular, né, do movimento circular uniforme. Esse ângulo θ que está aqui também. Isso é muito claro de ver, porque esta linha é paralela a esta linha e as duas estão cruzadas por essa transversal. Então, esses ângulos são alternos internos. Se aqui é θ, aqui é θ também. Então, nós vamos trabalhar com esse triângulo azul aqui, tá? Onde nós temos o valor desse vetor vermelho, que é a aceleração centrípeta, que está assumindo a função de hipotenusa. E temos essa aceleração azul, que é a aceleração do MHS. E temos esse ângulo θ. Bom, o raio do MCU é igual à amplitude do MHS. O que nós podemos fazer com relação a esse ângulo? Tirar alguma relação trigonométrica. E a relação trigonométrica que você escolhe é aquela que é mais conveniente. Você não quer encontrar agora a equação da aceleração do MHS em função do tempo? Então, se pergunte, a aceleração do MHS é cateto o que de θ? É cateto oposto ou adjacente? Não é adjacente? Então, se é cateto adjacente, é mais conveniente utilizar cosseno. Se você fizer aqui, ó, cosseno de θ, vai ser cateto adjacente, que é a aceleração do MHS, sobre a hipotenusa, que é a aceleração centrípeta, que é a aceleração do MCU. É isso que nós estamos, então, dizendo aqui, ó, multiplicando, fazendo a multiplicação cruzada, a aceleração do MHS é igual à aceleração do MCU vezes o cosseno de θ. Tá bom? Então, nós sabemos que esse θ aqui, ele muda no tempo de acordo com a função horária do espaço angular. Né? Sabemos que a aceleração do MCU é do tipo aceleração centrípeta, que é ômega² vezes r. Então, vamos substituir. O raio do MCU é a amplitude. Então, a fórmula da aceleração do MHS fica a aceleração do MHS igual a aceleração do MCU, que é ômega² vezes r, ou ômega² vezes a, porque a é igual a r, vezes o cosseno de θ. Então, ficou escrito dessa maneira aqui. Tudo bem? Vamos testar a fórmula. Vamos ver se está funcionando ou se precisa de algum parafusinho. Ok? Bom, vamos lá. Nesse momento aqui, estamos no primeiro quadrante. A bolinha do MCU está passando no primeiro quadrante. Veja que positivo é para a direita. E quando a bolinha está viajando pelo primeiro quadrante, a aceleração centrípeta, que é a aceleração do MCU, projeta na linha horizontal uma aceleração de MHS que está apontando para a esquerda. Então, ela só pode ser negativa. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui, ó, um ângulo aqui dentro de primeiro quadrante, 60 graus. Nós sabemos que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2.
Aí veja o que vai acontecer. Essa quantidade aqui, ó, a pulsação do MHS ou velocidade angular do MCU é positiva e ao quadrado continua positiva. A amplitude é um valor positivo. E o cosseno de 60 vai dar um valor positivo. Então, vai dar mais vezes mais vezes mais. Vai dar uma aceleração positiva. E quando você olha para cá, você vê que não. A aceleração do MHS, quando você tem um ângulo de primeiro quadrante, a exemplo de 60 graus, ela aponta para a esquerda, ela tinha que ser negativa. Então, testando a fórmula, ops, está errado. Essa fórmula precisa de uma peça para consertar. Ela está com defeito. E que pecinha é essa que a gente vai encaixar aí? O sinal de menos. Falta esse parafusinho aqui, ó. Agora sim. Agora esta máquina está perfeita. Tudo bem? Veja que quando você coloca aqui agora um cosseno de um ângulo do primeiro quadrante, por exemplo, quando você coloca aqui um θ igual a 30 graus, cujo cosseno vai dar raiz de 3 sobre 2, que é um valor positivo. Esse cara de cá vai ser positivo. Esse ômega ao quadrado também vai dar positivo, mas vai ficar mais vezes mais vezes mais vezes menos. E aí você vai ter realmente que para um ângulo como 30 graus de primeiro quadrante, você vai ter uma aceleração de MHS negativa por causa desse menos aqui. A mesma coisa vai acontecer se você pegar agora um ângulo de segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, ok? Então, vamos lá que você pega aqui, ó, um ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus vai ter como cosseno o cosseno negativo de 60. Vai valer menos meio. Aí você vai ter menos vezes mais, vezes mais, vezes menos. Vai dar mais, concorda? Porque no final vai ficar, ó, menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos, menos vezes menos é mais. Ou seja, quando você tiver a bolinha aqui, a bolinha do movimento circular uniforme, passando pelo segundo quadrante, por exemplo, com um ângulo de 120 graus, ela vai projetar a sua amiguinha do MHS para cá. A aceleração centrípeta, que é a aceleração típica do MCU, vai estar apontando para o centro, produzindo uma aceleração de MHS que aponta para a direita. E se aponta para a direita é o quê? Positiva. Então, essa fórmula funciona. Agora está correta. E nós ainda podemos escrever essa fórmula que está aqui, ó, grandona desse jeito. Nós podemos escrevê-la de uma maneira menor. Logo no início, nós deduzimos a função da posição x no tempo. Nós vimos que x era igual a vezes cosseno de θ0 mais ômega-t. E aonde é que está a cosseno de θ0 mais ômega-t? Aqui dentro. Então, todo esse carinha é simplesmente x. Aí, a fórmula da aceleração do MHS fica simplesmente assim. Menos ômega ao quadrado x. Então, você tem como calcular a aceleração do MHS em função do tempo, e aí a fórmula é essa, ou a aceleração do MHS em função da abscissa x, e aí a fórmula é essa de cá. Duas formulazinhas para calcular a aceleração do MHS. Agora acompanhe a nossa animação para ver se não está certo lá. A bolinha do MCU é a bolinha preta vazada. Veja que quando ela passa pelo primeiro quadrante, a aceleração aponta para a esquerda. Quando ela passa pelo segundo quadrante, a aceleração aponta para a direita, ficando positiva. Quando ela passa pelo terceiro quadrante, a aceleração ainda está apontando para a direita, positiva. E quando ela passa pelo quarto quadrante, a aceleração aponta para a esquerda,
ficando negativa. Veja que quando você acompanha esta animação e vê a tabela da função cosseno e vê o sinal que foi colocado para corrigir a fórmula, você vê que realmente a fórmula está correta. Tudo bem? Ficou tranquilo aí? Então, aqui estão as fórmulas, tá? Elongação. X igual a vezes cosseno de θ0 mais ômega t. Ou simplesmente x igual a vezes cosseno de θ. Ok? Velocidade. V igual a menos ômega a vezes seno de θ0 mais ômega t. Ou simplesmente V igual a menos ômega a seno de θ. Aceleração. A igual a menos ômega ao quadrado a cosseno de θ0 mais ômega t. Ou simplesmente aceleração igual a menos ômega ao quadrado a cosseno de θ. E aqui a aceleração do mhs é simplesmente menos ômega ao quadrado x. Tudo bem? Essas são as equações aí. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, fórmulas grandes, trigonométricas. Como é que eu vou me lembrar disso na hora de fazer uma prova de cinemática do MHS? Bom, existe um método para memorizar as equações. E essa é uma contribuição do professor Fábio, nosso velho conhecido professor Fabão. Ele que me ensinou isso. E nunca mais eu me esqueci. Ele me disse o seguinte, olha, é fácil memorizar essas fórmulas. Você faz assim, x, v e a. Vamos lá. Todo mundo tem o a. Todo mundo tem o ômega. A0, A1 e A2. Começa com cosseno. Começa com cosseno. Legal, né? Depois troca seno e cosseno. E todo mundo tem um θ. E só o primeiro é positivo. Pronto. Estão as fórmulas todas aí. Vamos lá? Aqui agora, x vai ser igual a A vezes ômega elevado a zero é 1. 1 na multiplicação desaparece. E aí vai ficar cosseno de... Quem é θ? Em todas as equações, θ é θ0 mais ômega t. Então, bote aqui, ó, θ0 mais ômega t. Aqui, velocidade igual a menos a vezes ômega vezes seno de θ0 mais ômega t, função horária do θ. E aqui embaixo, a aceleração do MHS, menos a ômega ao quadrado cosseno de θ0 mais ômega t. E essa de cá você ainda pode escrever assim, a igual a menos ômega ao quadrado, e lembrar que esse cara associado com esse cara na multiplicação, isso aqui é simplesmente x. Ok? Então, estão aí as fórmulas. Espaço no tempo, velocidade no tempo, aceleração no tempo ou aceleração na posição. Repetindo, x, v e a. Todo mundo tem o a. Todo mundo tem o ômega A0, A1 e A2. Começa com cosseno. Troca e troca. E só o primeiro é positivo. Então, menos e menos. X, V e A. Todo mundo tem o A. Todo mundo tem o ômega A0, A1 e A2. Começa com cosseno. Troca para seno, troca para cosseno. Pronto. Lembre-se que todo ômega é ômega 0, aliás, todo θ é θ0 mais ômega t. Ok?
Então é só substituir aqui, ó, no lugar de θ, θ0 mais ômega t. E aí você constrói as suas fórmulas. Beleza? Tranquilo? Bom, então, veja que na análise do MHS, nós já fizemos a análise do deslocamento, quando vimos o gráfico do deslocamento, né? Agora veja a análise da velocidade. Aqui no eixo vertical, nós temos a velocidade, enquanto que no eixo horizontal nós temos os ângulos. Então vamos lá, ó. Ângulo zero. No ângulo zero significa dizer que a bolinha do MHS está aqui, ângulo 0 grau. A oscilação do MHS é em cima dessa reta. E essa oscilação muda de sentido nas extremidades. Então, nas extremidades, a velocidade é zero. A velocidade do MHS é zero. Então, veja, quando o ângulo é zero, a velocidade é zero. Ok? Tá certo. Bom, aí vamos lá. Quando você tem aqui, ó, o ângulo, já que nós estamos fazendo aqui um movimento anti-horário, quando você tem aqui, ó, o ângulo π sobre 2, 90 graus. Quando nós temos 90 graus, o que acontece? A bolinha do MHS vai estar aqui, ó, apontando com o seu maior valor possível para a esquerda. Ela vai ser o máximo e negativa. Olha lá, quando o ângulo, ó, é π sobre 2, está aqui, ó, π sobre 2, você vai ter a maior velocidade negativa. V vai ter o maior valor negativo, tá? Está apontando para a esquerda. Aí vamos lá. Quando agora a bolinha do MCU está aqui na extremidade da esquerda, aqui é o momento que a bolinha do MHS inverte o sentido, porque ela fica oscilando assim, ó. Então, nas extremidades, a velocidade do MHS é zero. Então, veja, quando o ângulo é π, esse ângulo aqui, ó, π, 180 graus, como é que está a velocidade do MHS? No zero. Ok? Agora, quando o ângulo é 3π sobre 2, 270 graus, a bolinha do MCU vai estar aqui. Projetando, veja que essa daqui, ó, vai ser a velocidade do MCU. Ela vai estar projetando uma velocidade do MHS que tem um valor maior possível para a direita. Aqui, ó, lá em cima, tinha uma velocidade também tangencial do MCU para a esquerda. Por isso, projetou uma velocidade do MHS para a esquerda. Já aqui, ó, 3π sobre 2, a velocidade do MCU está para a direita, projetando uma velocidade de MHS também para a direita. Então, veja, para o ângulo 3π sobre 2, esse ângulo aqui, ó, 3π sobre 2, a velocidade vai assumir o valor máximo positivo. E depois, quando a bolinha do MCU volta de novo para essa posição, que é o 2π ou 360 graus, é ponto de inversão do movimento do MHS. Então, a velocidade aqui é zero. Veja lá, esse aqui é o ângulo 2π, 360 graus. Velocidade voltou a zerar. Ok? E a aceleração, como é que funciona? A aceleração centrípeta do MCU. Quando a bolinha está aqui, ela tem essa aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta vai também projetar a aceleração do MHS no seu maior valor, só que apontando para o lado esquerdo, negativo. Então, quando o ângulo é 0 grau, você tem a maior aceleração negativa do MHS. Quando o ângulo é 0 grau do MCU, a maior aceleração negativa do MHS, porque aqui, ó, a aceleração do MHS fica igual ao módulo da aceleração centrípeta. Ok? Pronto. Agora, quando esta bolinha está aqui, aonde é que está a aceleração do MCU dela? Assim, ó, centrípeta, apontando para o centro. Isso vai projetar um ponto no centro. Um ponto no centro equivale a uma aceleração de MHS igual a zero. Então, veja que para o ângulo π sobre 2, esse ângulo aqui, ó, π sobre 2, a aceleração é zero. Ok?
E por aí vai. Quando a bolinha estiver aqui, a aceleração centrípeta do MCU vai estar aqui. Vai estar projetando uma aceleração de MHS, que também tem o seu valor máximo para a direita, máximo positivo, porque positivo é para a direita. Então veja que aqui agora nós temos, quando o ângulo é π, então aqui está o ângulo de π, ó, 180 graus, você vai ter uma aceleração máxima positiva, ok? E por aí vai, até completar o 2π, tudo bem? Então esse é o comportamento aí das funções deslocamento, velocidade e aceleração. Veja que deslocamento e aceleração funcionam como função par, função cosseno, enquanto que a velocidade funciona como função ímpar, função seno. Mas isso por quê? Porque nós projetamos o nosso MCU em uma horizontal. Se você projetasse o seu MCU em uma vertical, as funções trigonométricas ficariam invertidas. Então, não fique pensando assim, a posição no tempo do MHS vai ser sempre dependente de uma função cosseno. Não. Você pode encontrar alguma questão que lhe dê uma função da posição no tempo do MHS com um seno. É porque ela foi projetada na vertical. O MCU foi projetado na vertical, ok? Nós aqui produzimos tudo projetando o MCU na horizontal. Aí, fazendo dessa maneira, esse cara aqui ficou dependente de cosseno. Esse cara aqui ficou dependente de cosseno. E esse cara aqui ficou dependente de seno. Porque projetamos tudo, o MCU todo na horizontal. Tente fazer esse exercício projetando tudo na vertical para você ver como é que vai ficar as fórmulas. Tudo bem? Então veja só que coisa interessante aí, ó. Isso que nós acabamos de ver de maneira estática, essa animação mostra com uma maneira assim dinâmica de ver as coisas. Veja que o vetor azul representa a posição. O vetor verde representa a aceleração. E realmente, né, quando a posição está em uma extremidade, a aceleração tem o seu valor máximo apontando para o outro lado. Por isso que o vetor azul e o vetor verde são colineares. Ok? Enquanto que o vetor vermelho, a velocidade, é perpendicular a esses dois vetores, aceleração e posição. Veja que quando você tem a posição na extremidade da direita, é porque é ponto de inversão de movimento. Aí a velocidade vai estar passando exatamente no zero. Veja que esta forma de apresentar o comportamento gráfico dessas três entidades cinemáticas, posição, velocidade e aceleração do MHS, é muito interessante para que você entenda realmente o comportamento das funções trigonométricas. Tudo bem? Então, a nível de cinemática, nós podemos falar que existem pontos notáveis do MHS. Os pontos notáveis são exatamente as extremidades e o centro. Ok? Então, veja o que vai acontecer. Quando você pega aqui, ó, a fórmula da elongação. Essa é a mais simples. Quando está no centro, a posição é zero. Quando está na extremidade da direita, a posição é o valor positivo da amplitude. Quando está na extremidade da esquerda, é o valor negativo da amplitude. O zero aqui representa no MCU ou 90 graus ou 270 graus, que é a posição central. Não é isso? A posição central. Ó, aqui nós temos, cá em cima, 90 graus ou 270 graus, que representa a posição central do MHS. Tudo bem? Tanto para 90 quanto para 270, a posição vai ser
0 do mhs. Agora, a velocidade. Nas extremidades, a velocidade é 0. Então, você pode ter aqui, ó, 180 graus na extremidade da esquerda, ou você pode ter 0 grau na extremidade da direita. Nas extremidades, a velocidade é 0. E no centro? No centro, bom, a velocidade vai ser mais ou menos ômega A. É só você olhar aqui, ó. Aqui na frente eu tenho menos ômega A, enquanto que esse valor aqui, ele pode variar no máximo entre menos 1 e mais 1. São os valores máximos que um seno pode ter. Então, quando você pega mais ou menos 1 e multiplica por esse menos, aqui vai ficar mais ou menos ômega A. Ok? Então, quando é que a velocidade vai ser mais ômega A? No seu valor máximo, na posição central, 0. Vai ser quando o ângulo for o de 3π sobre 2. Aqui, ó, 3π sobre 2. A bolinha do MCU vai estar fazendo esse movimento, projetando, então, aqui, ó, nós temos uma velocidade do MCU, ela vai estar projetando uma velocidade positiva para a direita do MHS. Ok? Enquanto que, quando estiver na região central, a velocidade vai estar negativa quando a bolinha estiver passando aonde? Na parte de cima, no ângulo π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus. Aí você vai ter, ó, a velocidade tangencial do MCU aqui, projetando uma máxima velocidade negativa, ou seja, para a esquerda, do MHS. Então, quando for 90 graus, é menos ômega A. Ok? E a aceleração? A aceleração, eu vou pegar aqui, ó, para ficar mais fácil para entender. Menos ômega ao quadrado x. Então, quando o x é 0, a aceleração também é 0. Quando o x está na extremidade positiva, você vai ter menos, ficou ali por cima do meu rosto, então deixa eu botar aqui, ó. Peraí, uma cor, essa daqui. Aqui vai ficar menos ômega ao quadrado A. Ok? Porque, veja, é só você pegar a fórmula. Menos ômega ao quadrado vezes um x positivo, porque está na direita. Aqui é 0 grau ou 360 graus, né? Vai dar um cosseno igual a mais 1. Então, você vai ter uma aceleração que aponta para a esquerda. Não é isso mesmo? Quando a bolinha do MCU está aqui, aonde é que está a aceleração centrípeta? Não é essa? Apontando para o centro, a aceleração centrípeta. E ela vai estar projetando a aceleração do MHS. Também para a esquerda, então, negativa. Tudo bem? Então, quando você tem aqui, ó, na extremidade da direita, o valor de x é o valor positivo da amplitude, então vai ficar mais vezes menos, menos aqui, ó. E quando você tiver com a bolinha do MCU aqui, na extremidade da esquerda, a aceleração centrípeta vai estar apontando para cá, produzindo também a aceleração do MHS apontando para o mesmo lado e no seu valor maior, então positivo, mais ômega ao quadrado A. Tudo bem? Então, essa é a análise dos pontos notáveis. E aí, na próxima atividade, vamos partir para a resolução das questões de sala. Valeu, obrigado e até a próxima.